Vamos desligar os nossos microfones. Boa noite a todos. Vou iniciando mais uma vez, mais uma reunião do nosso grupo de estudo, do LEP Gesiel. Hoje, no dia 23 de março de 2021, nós prosseguimos o capítulo 10 de Mateus e prosseguimos ainda o versículo 8, que não terminamos. Boa noite, Neto, tudo bem contigo, querido? Então, para iniciar, vamos pedir, então, para a Nilceia, para ela fazer a prece para a gente, por favor, Nilceia. Mais uma vez, vamos nos encontrando, vamos pedindo aos nossos benfeitores espirituais que possam, nesse instante, estar nos acompanhando, nos orientando, nos auxiliando. Reunidos sempre em nome de Jesus, vamos nos sentindo felizes por estarmos novamente acompanhados do grande Mestre e através do seu Evangelho, que cada dia mais vamos seguindo passos certeiros, felizes, sempre acompanhados da presença de Deus, nosso Pai. E assim vamos então dando início ao nosso encontro, aprendizado e estudo da noite de hoje. Assim seja. Assim seja, graças a Deus. Vou colocar aqui. Olha, lembrando a todos que eu não consigo ver as pessoas, né, depois que eu abro essa tela. Então, eu vou deixar a Silvinha encarregada. Se alguém levantar a mão aí, você me avisa. Pode ser, Silvia? Combinado. Mas então, a pessoa pode ir falando, a gente não se sente ofendido, né, Valdete? Não, a pessoa pode ir falando. Só que às vezes alguém levanta e aí eu não vejo e fica chato, né, para a pessoa. E como temos algumas pessoas novas no grupo hoje, é sempre combinado que a gente fica com o nosso microfone fechado e a gente abre o microfone quando a gente vai falar, certo? Muito bem. Então, vamos lá. Nós estamos vendo um versículo 8 do capítulo 10, né? Que é curar enfermos, erguer mortos, purificar leprosos, expulsar daimones, de graça recebeste, de graça dai. E como a gente já comentou nas reuniões anteriores, né? É um versículo com muitos detalhes, né? Que trouxeram para a gente reflexões, assim, bem ricas, né? O enfermos, o erguei mortos, terminamos a última reunião em purificar leprosos, e hoje, então, a gente vai começar a falar sobre expulsar daimones, né? Então, é sobre isso que a gente vai começar a refletir hoje. Então, e aí? Alguém gostaria de falar já alguma coisa? O que lembra? O que vem à mente aí essa expressão? Esse expulsar daimones estaria relacionado com aquele estudo do Torres Pastorino, quando ele elabora esse tema dos 12, que ele fala que eram os espíritos que estavam vagando nos cemitérios, que naquela época tinham esses nomes assim, de daimones. Tem alguma coisa a ver com a palavra grega, ou não sei, hebraica da época? Que seriam os obsessores? Essa palavra daimon, ela é às vezes
um pouquinho mal interpretada, né? Na verdade, a tradução dela é adversário, né? Então, ela pode ser interpretada como um espírito com certas dificuldades ainda, né? Com espíritos que possam provocar aí, como você disse, né? Possam provocar obsessões, tal, né? Mas ele vem do grego e, na verdade, a tradução dele no grego, se eu não me engano, é gênio, não é? Então, pode ser também um espírito até brilhante, digamos assim, né? Mas, na maioria das vezes, ele é interpretado como um espírito, assim, com algumas dificuldades, que pode provocar outras dificuldades, digamos assim, para outras pessoas, né? Que mais? Alguém quer falar mais alguma coisa? Mas não necessariamente ligados a cemitério, viu, Niceia? Nada nisso, não. Não eram os impuros? Então, pode ser considerado como um espírito impuro também, mas não necessariamente os que ficam em cemitérios, como você comentou aí, entendeu? Parece que eu li no Torres Pastorino, aquele Sabedoria do Evangelho, uma vez, por isso que eu fiquei em dúvida. O Sabedoria do Evangelho é uma fonte muito, muito interessante, muito boa. Mas, sinceramente, eu não li o que ele falou a respeito desse versículo, eu não busquei no Pastorino. Mas a gente pode buscar depois também. Eu vejo depois o volume que foi e eu coloco no grupo. Tá bom. São vários volumes dele, São, né? acho que 7 volumes, isso. É. Alguém tem mais algum comentário a respeito da questão dos Sidaions? A gente pode pensar também a gente pode pensar também nos nossos daimons de estimação, digamos assim. A gente pode pensar nos nossos daimons internos, nas nossas posições, nos nossos sentimentos, que nós gostaríamos de expulsar, digamos assim, do nosso íntimo. Isso também a gente pode relacionar com isso, né? Porque nós temos os nossos daimons particulares, né? Nós temos as nossas posições, os nossos sentimentos, que a gente já reconhece como até impuros, usando a palavra que foi usada aí, né? Ou inadequados, digamos assim, desaconselháveis, sei lá. E que, pelo pouco que a gente já tem de conhecimento, a gente gostaria que não existissem mais, digamos assim, ou que fossem trabalhados, ou que esses sentimentos fossem sublimados, né? Boa noite, Liz, tudo bem? Então, existe essa colocação também, né? No sentido de um trabalho, no sentido desses sentimentos que a gente identifica como não tão apropriados, digamos assim, possam ser eliminados, sublimados, renovados, né? E aí, quem mais? Paulo, eu estava vendo aqui que Daimon, na mitologia grega, ele se assemelha aos gênios da mitologia árabe. Isso. Essa palavra se originou com os gregos na antiguidade. Mas, com o passar dos anos, né, na história, foi tendo diversas definições, né? E, se eu não me engano,
essa confusão entre daimons nesse sentido e diabo, né, que a gente, se eu não me engano, essa, digamos, entre aspas, essa confusão, ela só existe no Brasil. Eu ouvi, se não me engano, o Gustavo comentando isso. Se eu não me engano, essa posição aí esquisita, vamos dizer, com relação a esse nome aí, só é feita no Brasil. E ele pode ser usado tanto para o bem quanto para o mal, assim, para defender um gênio que cuida, como também pode ser que não. Aquelas palavras, né, que conforme vão passando de povo a povo, vai modificando o significado, né? Exatamente, traduções e tal, né? Alguém quer mais alguma coisa? Estou vendo aqui uma questão interessante, que Sócrates, ele não atribuía todo o conhecimento, né, os ensinamentos que ele passava para as pessoas e fazia emergir de dentro das pessoas, porque ele dizia isso, né, que o conhecimento já estava dentro, residia já dentro de nós. Ele só a técnica que ele utilizava era meramente de retirar esse conhecimento e aflorar, emergir por meio da técnica da maiêutica, né, que é parto em grego, que ele dizia que trazia a luz, o conhecimento já estava dentro da gente. E ele falava que tudo isso vinha do daimon, que era um gênio ou um espírito, que era um amigo dele, que ficava próximo a ele, e era daimon, né, a expressão que ele utilizava. Acho interessante isso. Excelente lembrança, Nilson. Muito bom. Obrigada. Mais alguma coisa? É o gênio interior, né? É isso, né, Nilson? Isso. Ele dizia que praticamente todos nós temos esse gênio interior. Já era o princípio do espírito ali, né? Estava começando a ser formatado. Muito legal, muito bom. Mais alguma coisa? Vamos ler alguma coisa aqui? Expulsai daimons. Daimones, espíritos inferiores, adversários, gênios. No âmbito interior, antes de prosseguir, é que ele começa a falar no âmbito interior aqui, né? Porque toda expressão, todo versículo, todo ensinamento, a gente pode pensar nos dois aspectos. A gente pode pensar aquilo traduzido para o nosso interior, né, para o trabalho que eu tenho que fazer interiormente em mim mesma, né, na minha melhoria, na minha renovação, e a gente pode pegar o ensinamento também de maneira exterior, como que a gente trabalha isso com o exterior, né? Então, aqui é um caso desse, né? Olha, então, no âmbito interior, pode-se entender que cada um de nós temos nossos daimons internos, certas tendências que ainda fazem parte da nossa personalidade, que fazem parte daquilo que queremos expulsar do nosso mundo íntimo. Essas tendências abrem brechas, fendas na nossa casa mental, por onde aí sim os espíritos desencarnados podem atuar, influenciar e interferir. Quando esse espírito passa por um processo de evangelização, ele acaba expulsando essas tendências, esses hábitos viciosos, inadequados, e aí sim o fato que causava o assédio é eliminado. Acho que ele vai falar aqui, deixa eu ver. Nós não somos perturbados porque somos assediados por espíritos maléficos ou infelizes. É o contrário. Nós somos assediados por eles porque apresentamos alguma perturbação, algum desvio. Eu já falo dessa mosca aí, tá? A doutrina espírita, junto ao evangelho, nos favorece orientações adequadas e seguras para essa finalidade, nos auxiliando nesse processo de identificação dos nossos aspectos que devem ser modificados, transformados, fortalecidos ou eliminados. E Jesus sempre vai enviar discípulos missionários que venham em auxílio aos que encontram. Bom, tem vários aspectos aí. A mosca que ele fala aqui, exemplo, a mosca ferida, é um exemplo que o Aloysio até que deu no estudo dele. A gente, por exemplo, a mosca senta numa ferida, digamos assim.
Eu não tenho a ferida porque a mosca sentou. A mosca sentou porque eu tenho a ferida, não é? Então, o assédio que existe de espíritos inferiores, maléficos, eles existem porque nós estamos com alguma perturbação, algum desvio, né? Por isso é que a gente abre uma brecha para que eles atuem, certo? E a gente tem que deixar isso bem claro, né? A culpa entre aspas, não é muito, a palavra não é muito adequada, mas é sempre nossa, não é verdade? A responsabilidade, digamos assim, responsabilidade. A causa. É sempre nossa, né? Então, é a questão da sintonia, que a gente já conhece aí de longa data, é isso? Então, é o que está escrito aqui. A gente tendo essas tendências aqui, ó, elas abrem brechas finas na nossa casa mental, e é por isso que eles atuam, não é? É porque a gente abre uma sintonia para eles atuarem, certo? E aí, se o espírito é evangelizado, né? Onde que está isso mesmo? Acho que está no outro, né? Então, quando o espírito passa por um processo de evangelização, ou seja, quando nós nos melhoramos, né? Quando essa deficiência essa brecha ela é fechada, quando a gente resolve essa perturbação, essa tendência interna que a gente tem, né? A gente acaba expulsando, a gente perde não tem mais essa tendência dessa atração, digamos assim, né? Com esses espíritos maléficos ou infelizes como está aqui, né? E aqui quando fala aqui, ó, e Jesus vai sempre enviar missionários, missionários que vêm em auxílio aos que se encontram perturbados, por que tem essa frase aí? Porque é exatamente isso que está acontecendo na perícope que a gente está vendo, não é? Jesus não está enviando os missionários, desculpa, ele não está enviando os discípulos com diversas advertências, com diversas prescrições, e uma delas é essa, expulsar daimons, não é? Então, isso traz para a gente a lembrança que sempre haverá um auxílio do alto, né? No sentido da gente buscar essa evangelização para nós mesmos, né? No sentido da gente trabalhar essas tendências complicadas que a gente apresenta. Esses missionários nem sempre vão ser um Chico Xavier que vai aparecer na nossa vida, né? Às vezes é um amigo que te convida para participar do MEP Gesiel, né? Às vezes é um amigo que te convida para um outro grupo de estudos, às vezes é uma mensagem que você recebe de alguém, né? Alguém indica para você, assiste tal filme, é muito legal, ou assiste tal palestra, não é? É sempre uma ajuda que é enviada. Por quê? Porque Deus não atua diretamente na matéria, né? É aquela história, Deus atua na criatura através da criatura. Então, ele vai sempre te auxiliar. Como? Vai te mandar alguém que vai te dar um conselho, vai dar um palpitezinho só do teu lado, e você vai entender, vai mudar alguma coisa na sua vida. Enfim, esses missionários, eles têm as vestes mais diversas possíveis, né? As carinhas mais diversas possíveis. E aí, mais alguma coisa? Val, até um outdoor, né? Você, às vezes, passando na estrada, alguma coisa te chama atenção, ou uma placa de caminhão, né? De caminhoneiro e tal. Às vezes, sua atenção nem é voltada para aquilo e é chamado, né? Essa importância desse estudo aí, a gente vai encontrar lá no Missionários da Luz, no capítulo 5º, 4º e 5º, né? No 4º, vampirismo, e no 5º, influenciação, né? Em que André Luiz nos fala assim, com muita clareza de como nós é que atraímos, né? Que nem você colocou o exemplo da mosca e tal. Não é
uma vítima, né? Nós não somos vítimas. Há uma simbiose em que o meu desejo entra em sintonia com os desejos daquele espírito que se aproxima. Então, nós somamos energia, somamos força, no fundo, o que precisamos, né? É da evangelização, realmente, né? Do nosso espírito eterno, buscando entender qual o nosso propósito de vida, que nós devemos realmente buscar, porque a influenciação todos nós recebemos, todos, né? Às vezes, até a gente estava conversando hoje, falando assim, às vezes, numa determinada situação inesperada, vem aquele sangue raivoso na gente, da nossa, lá do fundo ainda do nosso primitivismo, né? E aí você fica vermelho e tal, aí você tem que baixar, porque nisso você já emitiu forças, né, que você vai atrair semelhantes. Né? Então, quando você pondera, você, né, se equilibra tal, aí não há a sintonia, né? É a porta aberta que a gente, né, essas frestas aí, tudo, são as nossas emoções mal administradas por nós mesmos, né, que muitas vezes nos levam a falar coisas que não deveríamos, a alimentarmos pensamentos repetitivos que não deveríamos, né, quando a coisa começa muito repetindo na sua cabeça, você tem que parar, peraí, quem é que está falando? Sou eu que estou pensando ou alguém que está tendo eco no meu pensamento? E por aí afora, né? E a importância da evangelização, né? Que realmente vem de mil modos, como você muito bem colocou. Às vezes, uma simples palavra vem aquele despertar na gente para mudar de faixa. Né? A gente cai de faixa e a gente precisa se erguer e se equilibrar nas boas vibrações que nos mantêm saudáveis, né, não só espiritualmente, até o nosso corpo físico. Esses dois capítulos valem muito a pena ver nesse sentido aí que trazemos dentro de nós. Neto? Boa noite, gente. Né? Boa noite a todos. Vou trazer um pouquinho. No livro, tem um livro do Miramês, intitulado Médiuns, né? E o capítulo 14, o título do capítulo é Fascista. Ele traz algumas orientações, algumas falas baseado nessa passagem de Mateus, capítulo 10, versículo 8. Bem aqui, já no final do capítulo, ele diz o seguinte: ele traz a ideia de que o médium ele devidamente preparado, ele devidamente estuda, que se prepara emocionalmente, psicologicamente, moralmente. Ele é essa pessoa que tem a capacidade de, entre aspas, expulsar o demônio, mas expulsar, nesse caso, no sentido da orientação, né? Na verdade, da orientação, e não de você debelar o espírito que está querendo comunicar ali. E aí ele diz assim: o assunto é fascinante, curar os enfermos. A vida de Jesus Cristo, em todo o seu mestrado de amor, está cheia de curas de todas as ordens. Ele veio mostrar aos homens que tudo vem de Deus, pelos meios de que todos são possuidores. A natureza é a mãe que supre todas as nossas necessidades. Buscar nela o suprimento é confiar no próprio Criador. A fé agita todas as nossas qualidades e sensibiliza todo o nosso organismo físico e espiritual.
de sorte a sermos curados por um simples toque de mãos, por uma prece bem sentida, por um levanta-te, e anda. Né? Então, o companheiro ideal não precisa sonhar com as faculdades operadas da Indochina e na Caldeia. Lá no início ele fala sobre isso. No Egito e na Síria, na Babilônia e na Antiga Grécia, porque elas estão enriquecidas em seus corações, esperando que acompanhes o Cristo na sua alta função de curar a alma e corpo. Vamos viver e reviver o Mestre em nós, atendendo a esse chamado como médium de seu amor. Então, à medida que a gente tem essa possibilidade de nós trabalharmos a nossa mediunidade com Jesus, aqueles que são os médiums, especialmente os médiums ofensivos, e aqui os cursistas a gente pode até colocar nessa condição, porque eles estão agindo ali de tal modo que eles têm, sim, nós temos a capacidade da cura, né? Mas exige aí, tanto que em uma passagem do Evangelho, eu não lembro aqui qual o apóstolo, que tenta, eu não sei se era o Tiago, que tentou expulsar um demônio e não conseguiu, quando Cristo chegou, foi que resolveu a questão, porque ainda não havia preparação ideal para exatamente cuidar disso, né? Ter a capacidade moral de você falar alguma coisa que saia do íntimo do teu ser, que toque o coração daquele endurecido, daquele lá que está numa situação de daimon, ou de demônio, como nós conhecemos, né, no popular. Que, na verdade, é um espírito sofrido, é um espírito sofredor, ignorante, que precisa muito mais de amor do que de pancadas, né? Precisa muito mais de amparo, de afeto, do que de exclusão. Ele precisa ser trazido ao nosso encontro para que, inspirados sempre por Deus, e a escala que a gente sabe, né? Deus como o ser superior a tudo e a todos, o Cristo, nosso governador planetário, e os espíritos que nos amparam, que nos ajudam nesses momentos. Então, cuidemos para que a gente tenha essa possibilidade de extrair de nós mesmos, mediante todo o arcabouço de conhecimento, mas principalmente de amor que a gente já tenha dentro de nós, para poder transmitir isso para aqueles que sofrem. Nas reuniões mediúnicas, isso é muito comum, né? Então, a gente não expulsa o demônio, a gente não expulsa o espírito, a gente o orienta para que ele deixe de perseguir, para que ele compreenda que ele está no erro e que ele tem uma outra via, que é a via do amor, mas é um amor que ele ainda não conhece, né? Mas é um amor que ele poderá conhecer. Para isso, ele precisa permitir. E aí a gente vê a grandeza de Deus, da espiritualidade, que não o retira a fórceps, né? Mas pelo convencimento, pela orientação, e a partir disso, utilizando essa metodologia, né? A gente acaba que conseguindo demovê-lo da ideia da vingança, do ódio, do rancor, e ele começa a caminhar no outro sentido. Isso eu acho que quem vive isso hoje, ou que já viveu nas reuniões mediúnicas, compreende isso muito bem, né? E a gente sabe que esses demônios nada mais são do que irmãos nossos, né? Nessa ótica, irmãos nossos, talvez mais necessitados que nós naquele momento, né? Naquele momento. Exatamente, muito bom, Raimundo. Muito bom, Neto. Muito bom mesmo. Obrigada. Ô Neto, esse trecho que você leu, de que livro que é, por favor? Miramês, Médiuns. Médiuns, do Miramês, pelo espírito Miramês, João Nunes Maia.
Obrigado. Capítulo 14. E como o Neto estava falando da questão do expulsar, né? Lembrar que, quanto à palavra expulsar, a gente deve lembrar que não há possibilidade de um espírito desencarnado coabitar o corpo de uma pessoa encarnada, né? Pode existir a situação em que o encarnado sofra de tal forma a influenciação do desencarnado que fique subjugado a ele, mas não há ocupação do corpo fisicamente. E quando usa a palavra expulsar, parece que alguns podem entender que é uma cooptação, e não existe isso de forma alguma, né? A doutrina espírita já deixa isso claro para a gente, certo? Mais algum comentário, gente? Eu lembro que a Zezé comentou que a gente sempre recebe influência de espíritos, né, desencarnados. Tem a questão do Livro dos Espíritos, que eu não vou lembrar agora que número que é, mas que fala exatamente isso, né, que nós recebemos sempre influência dos desencarnados, né, e às vezes são eles que nos guiam, tá lá no Livro dos Espíritos, não é isso? Agora, a questão é com quais a gente estabelece essa conexão, né? Com quais a gente estabelece essa sintonia, não é isso? Bom, mais alguma coisa? Ou a gente pode prosseguir? Val, você consegue aumentar a letra? Essa tá ótima. Não, eu não consigo mais que isso, não. Viu, Val? Fala, querido. Você falando disso aí, eu lembrei de uma frase super conhecida de todos nós, né? Mas eu acho que cabe bem nesse caso também, né? Diga-me com quem andas e eu te direi quem és, né? É isso aí. Dependendo do que você tem dentro de você, né? Os daimons, as questões mal resolvidas, mal entendidas, você vai atrair os amigos que estão nessa mesma vibração, né? Encarnados e desencarnados, né? Exatamente. E só uma brincadeira, eu escutei isso do Aloysio Elias. Essa frase só não pode ser aplicada a Jesus, né? Diz-me com quem andas, eu te direi quem és, né? Porque ele andava com, com prostitutas, com ladrões, com corruptos, com toda espécie vamos dizer assim, de equivocados, de sofredores, né? E para encerrar o pacote, ele morreu do lado de entre dois ladrões. Nossa, é verdade. Foi uma ótima observação, viu? Eu ouvi isso do Aloysio. Então, mas tem uma pessoa que fez uma palestra ontem sobre esse tema aí, ó, gente, de graça recebeste, de graça dai. Será que ela não quer dar uma deixinha pra gente aqui? Não vou dizer quem é, não. Vou ficar vermelha. Vamos lá, Zezé. Aliás, eu assisti e foi ótima, foi muito boa. Bastante coisa, né, que a gente pode tirar essa lição aí, porque a gente recebe toda a graça do nosso Pai e nós fazemos a vida inteira, né, cobranças do outro, da vida, todas as dificuldades que encontramos, né, nós fazemos cobranças, né. Naturalmente que lá no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar lá no capítulo 26, né, essa lição aí. De graça recebeste, sim, de graça dai. Se referindo diretamente ao exercício mediúnico, né? No caso, nós sabemos que os apóstolos traziam esse dom, né, essa faculdade mediúnica de curar os enfermos, né, de expulsar
os Diamonds, etc. E Jesus faz essa observação, porque no contexto, inclusive, da época, né, não é como hoje, que tudo é em torno do dinheiro, né? Hoje não é assim, né? Mas naquela época, né, era cobrado, né? Nós vamos encontrar lá a situação dos vendilhões do templo, né? Vendendo lá os animais e tudo mais que podiam, um verdadeiro mercado onde se falava das coisas santas, né? Então, Jesus alerta, ó, fiquem atentos, porque essa graça que vem de Deus através de mim, né, vocês estão recebendo, e é desse jeito que tem que ser feito, né? Então, a vida inteira nós recebemos o dom, às vezes, da fala, o dom de envolver as pessoas, né? E nós partilhamos os tributos, né? Daqueles que estão à nossa volta. Esse alerta de Jesus é para sempre, né? Para a gente valorizar a graça que recebemos de Deus, né? A vida, né? Imagina se Deus fosse cobrar tudo que Ele nos dá, né? O sol, os mares, né? Os alimentos, a diversidade total da natureza. Então, é preciso que a gente se integre, né? Nessa onda, né, da espiritualidade maior e transmita, né, aquilo que recebemos gratuitamente. Sei lá, Val, tanta coisa, né, que se pode falar disso aí. Tem muita coisa. Realmente, no Evangelho do Espiritismo, ele aborda essa questão da mediunidade, né? E infelizmente, a gente sabe que, por exemplo, na Europa, a mediunidade é uma opção, né? Ela é cobrada, infelizmente. Então. Walter, você quer falar alguma coisa? Eu só queria adicionar o que a Zezé está falando. Nós estamos falando de enfermidades, né? Nós estamos falando de fraquezas, né? De expulsar as nossas más tendências, etc., né? A gente só esquece muitas vezes de uma coisa. A nossa cura, ela começa pela gratidão. E o que é a gratidão? É o estado de consciência de todas as graças que a gente recebe. Se nós não tivermos isto, nós continuaremos sendo aqueles chorões pidões, né, que fazem uma lista das coisas que não têm, que gostariam de ter, e nós não conseguimos avaliar aquilo que a gente já tem, que é o que, na verdade, vai iniciar o nosso processo de cura, o nosso caminhar. Se a gente não fechar com isto, né, com esse estado de consciência das graças que a gente recebe, vai ficar cada vez mais difícil para a gente. Indy? Muito bom, Walter. Tem uma pessoa que eu já ouvi essa pessoa falando, ouço algumas palestras deles, o Ricardo Mello, ele fala assim, que nós devemos praticar a gratidão antecipada. Quando a gente amanhece o nosso dia, a gente agradecer a Deus por todas as graças que iremos receber antes delas, né? Porque às vezes a gente fica esperando acontecer para a gente agradecer. Mas não, a gente antecipadamente agradecer, porque é muita coisa boa que temos e não conseguimos ver. Então, a gente deve exercer a gratidão antecipada. Eu acho isso muito legal. Só por acordar, né? Só por acordar, já recebeu
uma graça imensa, né? Mais uma grande oportunidade, né? Então, realmente. Val, deixa eu só passar a informação correta com relação No livro? não, ao Evangelho, a passagem do Evangelho, e da expulsão do demônio, que os apóstolos não conseguem. Na verdade, não foi um apóstolo em específico, é a passagem do endemoniado epilético, está lá em Mateus 17, de 14 a 21. Só para passar a informação correta, porque ficou muito vago, tá certo? É a passagem que termina dele dizendo para expulsar esses demônios a necessidade de muita oração e muito jejum, é isso? É, né? Isso mesmo, isso. Que é exatamente a autoridade moral que a gente começou a tratar no começo dessa perícope, né? A gente chegou a comentar, inclusive, acho que quando estávamos falando em enfermos, nós chegamos a comentar essa passagem aí, realmente. Muito boa lembrança, Neto. Mais alguma coisa? Vamos ler um pouquinho? Então, graça. Graça é o dom de Deus, é a doação de Deus, é Deus gerando benefício. E a gente recebe esse benefício de Deus não porque a gente merece, mas porque a gente precisa. A humanidade não merecia a vinda de Jesus. A humanidade precisava da sua vinda. Esse eu aumento aqui um pouquinho. Aquela multidão imensa da Galileia na época, os milhares que foram curados, escolheram Barrabás a Jesus. Aquela multidão merecia a presença de Jesus? Não, mas precisava daquilo. Aquela multidão não merecia que Jesus enviasse os discípulos, mas aquela multidão era carente desse auxílio, dessa orientação, desse consolo, dessas curas. É por isso que no final dessa perícope ele diz: envio como ovelhas no meio de lobos. Os lobos não merecem as ovelhas, mas precisam delas. Não merecem o coração bem bondoso, mas precisam dele. Isso é um comentário que o Aloysio Elias fez no miudinho lá, viu, gente? Que eu peguei dele, acho que eu não escrevi aí, mas é do Aloysio isso daí. Então, essa questão de não merece, né, mas precisa, quantas vezes, né, a gente vê, por exemplo, nos livros André Luiz, né, quantos trabalhos não são feitos para uma certa situação, para um certo espírito que está lá com grandes dificuldades, né, com grandes perturbações, e é feito todo um trabalho para ajudar aquele espírito, ou aquela situação ali, não é isso? Então, é uma graça que eles recebem, porque eles estão merecendo? Não, é porque eles estão precisando. Então, muitas vezes a gente recebe muitas bênçãos de Deus, porque aquilo vai ser bom para o nosso crescimento, porque aquilo vai ser bom para a nossa evolução. A gente acordou hoje porque a gente ainda precisa de mais tempo para se renovar. Não é? A gente recebeu essa bênção de acordar hoje, né? Porque a gente ainda precisa de mais tempo para pensar melhor, para renovar os sentimentos, para sublimar tantas tendências que nós ainda temos. É uma graça que nós estamos recebendo porque nós necessitamos. A graça da encarnação é porque nós necessitamos dela para crescimento, para evolução, para renovação, né? Então, a graça de Deus é aquilo que a gente recebe porque a gente precisa. É muitas vezes confundido porque, ele merece, então ele recebeu. Não. Ele recebeu porque ele precisava, né?
Ah, recebeu tanto dinheiro, ele precisava de todo aquele dinheiro, ele precisava passar por aquela prova da riqueza e ver como é que é trabalhar com os recursos materiais. Deve ter tido muitos problemas com recursos materiais anteriores, e ele vem com essa prova, né? Com essa prova para passar por essas dificuldades. A gente fala dificuldade, as pessoas parecem, não, mas ter dinheiro não é dificuldade. Às vezes é muita dificuldade, sim, saber como lidar com aquilo tudo. A gente ainda vai ver essa questão nos versículos posteriores aqui, que fala do ouro, da prata, do alforje, né? A gente vai ver um pouco mais disso aí. Como não cair em tentação. Exatamente, como lidar com os recursos materiais. É um aprendizado também, né? Como também pode ser uma graça ele vir na pobreza, porque ele precisa passar por isso, né? Mais alguma coisa? Conservação da graça. Isso também é a Luísa que fala. Você recebe, mas muitas vezes você tem que manter aquela situação, né? Você recebe, mas manter aquela graça é outra questão. Ele relaciona-se com a parábola do semeador. Todos os solos vão receber a semente. Entretanto, o solo que vai germinar e dar frutos é aquele que acolheu a semente. Podemos receber a graça, mas mantê-la e fazer frutificar exige boa vontade, esforço, perseverança. Então, eu posso e devo ser instrumento da graça de Deus para as pessoas. Lembra que a gente falou que Jesus envia sempre os missionários a nos auxiliar? Então, nós podemos ser esses missionários. Devemos, inclusive, né? Então, ele fala que nós podemos ser um instrumento da graça de Deus para as pessoas. Lembramos, Deus atua nas criaturas através das criaturas, como já falamos, né? Somos a mão de Deus atuando nos nossos irmãos. Se alguém foi isso para mim, eu tenho que ser isso para os outros. Se eu tive a graça de receber essa doutrina bendita na minha vida, né, se eu tive a graça de conhecer o Evangelho do Cristo, eu tenho por obrigação, né, ser essa graça na vida das pessoas, tentando divulgar como nós estamos fazendo com o nosso trabalho do NEP, né, tentando divulgar para as pessoas, tentando ser também a graça na vida das pessoas. Algum comentário? Vocês estão muito quietinhos hoje. É importante a gente ressaltar o seguinte, né? A gente precisa, nesse caso, né, do reconhecimento da grandeza divina e das graças que recebemos, de humildade, né? Aí que está a grande dificuldade nossa, né? Porque somente com humildade nós conseguimos perceber a grandeza divina na nossa vida, né? E ter essa gratidão que o Walter estava falando, porque, em geral, a gente tem né, esse sentimento de que, não, isso aqui eu conquistei, nossa, se eu estou assim, estou podendo, né? É aquela história, né? E muitas vezes, é como você falou, a gente está recebendo um acréscimo de misericórdia, né? E a gente está se achando tal, né? Isso aí é para pensar muito. É isso mesmo, né? Quantas vezes vem uma ideia, a gente fala, nossa, que ideia que eu tive, né? Eu? Mal sabe, né? Mal sabe que buzinaram para mim tanto tempo até eu perceber aquele negócio, né? É assim, Paulo, quando é uma coisa boa, a ideia que eu tive. Quando é uma coisa ruim, é um demônio. É o outro. É outra influenciação. É, assim não, né?
Existe, continuando a questão da conservação da graça, né? Existe uma vontade maior que todas as nossas dos encarnados, que é a vontade de Jesus. Ele fala, a minha alegria é fazer a vontade de Deus. A vontade de Jesus é a vontade de Deus. Então, não existe vontade maior que a do Cristo. A vontade dele reina sobre a nossa. Por que será que ele está falando isso? Vamos tentar entender embaixo. E Deus tem seus caminhos, seus processos de fazer as coisas acontecer que nos encaminham para determinadas situações. São as graças divinas que nos encaminham para situações das quais necessitamos para reajustar dentro de nós o que está desajustado, sublimar pensamentos e sentimentos, reconciliar-se com nossos irmãos. Ele tem seus caminhos que nós desconhecemos, praticamente todos. Viver é conhecer no sentido de passar pelos caminhos de Deus, que por sua vontade ele faz prevalecer. Nós temos nosso livre-arbítrio, mas ele é regido pela vontade de Deus. Quer dizer, tudo isso que a gente estava falando, que a Zezé está falando, né, que às vezes a gente acha que a gente é o rei da carne seca, porque a gente resolveu uma questão, fez tudo, eu resolvi, eu fiz, né? Mas muitas vezes muitas vezes não, praticamente sempre a gente é encaminhado segundo a vontade de Deus. Jesus trabalha conosco no sentido de nos encaminhar para determinadas situações, de maneira a cumprirmos a vontade de Deus. Nós temos o nosso livre-arbítrio, né? A gente escolhe o que faz, mas a gente escolhe, às vezes, aquilo para onde nós somos conduzidos, para onde vem aquela intuição, né? E a intuição, muitas vezes, vem do alto, às vezes nem tão alto, né? E a gente ouve, dependendo, como a gente falou anteriormente, da nossa sintonia, né? Mas essas graças todas, elas vêm porque Deus nos encaminha por caminhos que a gente desconhece quais são esses processos, né? A gente está muito longe ainda de saber como que atua sobre todos nós, né? Eu me lembro uma vez, a gente tem uma mania assim, né, de se despedir da pessoa e falar, vai com Deus, né? E há um tempo atrás, há bastante tempo atrás, eu fui me despedir de uma pessoa e falei, vai com Deus. Ele virou para mim e falou, não. Eu falei, eu quase caí assim, né, nas pernas. Como não? Né? Não. E ele falou que ele não acredita, não acreditava em Deus, que tinha que ser olha a comparação, que tinha que ser um computador muito possante para controlar a vida de todo mundo, entendeu? Então, assim, a gente está muito longe de entender quais são esses procedimentos, né? Alguns mais longe que outros, né? De entender quais são esses procedimentos, para que a gente realmente se encaminhe para aquilo que é melhor para a nossa evolução, para o nosso crescimento, né? Fala, querida. Você me fez lembrar de Rossandro. Boa noite a todos. Ele uma vez disse que foi procurar uma pizza e aí abriu o site e aí o site colocou todas as pizzarias que tinham próximo à casa dele. Acho que era o Google, o site de busca. E aí ele ficou pensando, poxa, se esse site tem a capacidade de saber onde eu estou e todas as pizzarias são próximas a mim, quem dirá Deus? Então, de vez em quando, hoje em dia, a gente está com o celular, né? De repente ele coloca lá um aviso, olha, você está perto do supermercado e tal, você pode comprar isso e isso. Então, a nossa compreensão ainda é tão infantil, né? E a gente precisa ter serenidade, porque cada um tem o seu tempo, né? Se as redes fazem isso, o que Deus não pode fazer? Pois é. Meu Deus. Então, é isso aí, crianças. Mais alguma coisa ou prosseguimos? Val, Fala, querido. esses dias você falou de livre-arbítrio, né? Então, esses dias eu estava estudando um pouco de direito constitucional. E eu achei interessante uma analogia que a gente pode fazer na hierarquia das normas, né? Que
a Constituição do Estado está subordinada à Constituição Federal. E aí vem a questão da autonomia e soberania, a diferença desses dois termos. Então, nós podemos falar que o livre-arbítrio nosso, ele é autônomo, nós temos autonomia, mas ele não é soberano. É diferente. Eu não ouvi a última frase sua. Ele é autônomo? Muitas pessoas acham, mas o livre-arbítrio, a gente pode fazer o que a gente quer. Não, ele é autônomo. Nós temos autonomia, mas nós não temos soberania. Eu explico muito essa questão para as pessoas, principalmente estão começando na doutrina espírita, ou que criticam um pouco essa questão. Mas se tem o projeto reencarnatório, então para que o livre-arbítrio? Eles pegam muito nesse ponto. Eu falo, porque ele não é soberano, ele é autônomo, ele é condicionado à lei de causa e efeito, né? Todas essas normas maiores que regem o universo. Então, é isso que você falou aí no início. Nós temos o livre-arbítrio, mas nossos caminhos, eles são conduzidos para um projeto maior, né? De Deus. Muito bom. É isso aí mesmo. Mais alguma coisinha? Mais algum comentário? Vamos ler mais um pouco? Olha, uma parte do Evangelho segundo o Espiritismo agora, que fala dessa questão. Dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido, diz Jesus aos seus discípulos. Com essa recomendação, prescreve que ninguém se faça pagar daquilo pelo que nada pagou. Ora, o que eles haviam recebido gratuitamente era a faculdade de curar os doentes, de expulsar os demônios, isto é, os maus espíritos. Esse dom Deus lhes dera gratuitamente, para alívio dos que sofrem e como meio de propagação da fé. Jesus, pois, recomendava-lhes que não fizessem dele objeto de comércio, nem de especulação, nem meio de vida. Depois tem uma outra parte, um outro item que fala das preces pagas, no mesmo capítulo, né? Disse em seguida a seus discípulos, diante de todo o povo que o escutava, precatai-vos dos escribas que se exibem a passear com longas túnicas, que gostam de ser saudados nas praças públicas e de ocupar os primeiros assentos das sinagogas e os primeiros lugares dos festins, que, a pretexto de extensas preces, devoram as casas das viúvas. Essas pessoas receberão condenação mais rigorosa. Gente, desculpa, eu passei de um slide para outro, nem perguntei se alguém queria comentar alguma coisa aqui. Nada? Eu queria fazer um comentáriozinho, Val. Fale, querida. Meu é o seguinte, dessa questão da gratuidade, que diz que Deus colhe onde não planta, né? E eu tenho um programa, né, uma médium nos Estados Unidos, no estado de Nova York. O nome dela é Teresa Capu. E ela tem uma mediunidade, assim, fantástica. E ela atende as pessoas falando dos seus entes queridos que partiram, né? Mas são coisas, assim, muito autênticas. Eu já assisto há algum tempo esse programa dela. É tipo um reality, né? Que ela apresenta e tal. E ela está indo até para Hollywood, mostrando pessoas famosas, né, de Hollywood sendo atendidas por ela e tal. E eu penso o seguinte, ela cobra, tá? Porque lá entende como sendo um dom que ela tem e por isso, então, ela pode cobrar. Aí eu digo que Deus escolhe onde não planta, porque mesmo sendo essa situação em que ela está cobrando, mas eu entendo que ela está trabalhando pela divulgação da imortalidade da alma, entendeu? Então, ela tem muitos seguidores, muitas pessoas que entendem e são atendidas de uma forma assim, muito... que tocam muito, entendeu? De uma forma assim, muito profunda. Então, eu
estava pensando aqui nessa questão da rede única, que realmente acontecem situações, mas que lá na frente, né, a gente vai perceber que a pessoa, no fundo, né, foi colocada naquela situação, a graça, né, o momento da graça, né, foi colocada naquela situação, com coragem, está divulgando, né, e, de repente, muitas pessoas, muitos espíritos serão despertados, né, num país altamente materialista, né, e onde a gente vai encontrar aí uma situação que vai promover esse despertar para a espiritualidade. Né? Então, você falou desse país materialista, realmente, às vezes, como a gente falou anteriormente, a gente não entende os mecanismos de Deus, né? Então, talvez para um povo nessa condição, que só valoriza o material, que tem muito dinheiro, né? Comparado com o Brasil, tem muito, muito, muito dinheiro, né? Talvez isso seja melhor para eles do que aqui uma carta psicografada com tanto amor que é feito, né? Talvez o momento, né? O momento, a situação, o país, o povo, a cultura, né? Vai saber, né? Quem somos nós para julgar, né, Zezé? Né? Então, e aqui é só a lembrança, né, de uma passagem lá que está em Lucas, que é uma crítica, né, de Jesus para os fariseus, né, que eles cobravam pelas preces, né, e devoravam as casas das viúvas, coitadinhas, que elas eram, abusavam, né, dela, da inocência, da condição. Era uma situação bastante complicada das viúvas naquela época, né. Mediunidade gratuita. Os médiuns atuais, pois que também os apóstolos tinham mediunidade, igualmente receberam de Deus um dom gratuito, o de serem intérpretes dos espíritos, para a instrução dos homens, para lhes mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé, não para lhes vender palavras que não lhes pertencem a eles médiuns, visto que não são fruto de suas concepções, nem de suas pesquisas, nem de seus trabalhos pessoais. Deus quer que a luz chegue a todos, não quer que o mais pobre fique dela privado e possa dizer: não tenho fé, porque não a pude pagar. Não tive o consolo de receber os encorajamentos e os testemunhos de afeição dos que pranteio, porque sou pobre. Tal a razão porque a mediunidade não constitui privilégio e se encontra por toda parte. Fazê-la paga seria, pois, desviá-la do seu providencial objetivo. Comentários? Salário da mediunidade. Chico Xavier, uma entrevista no Canal 4, em 1968. A pergunta foi, então quem trabalha, para o Chico, né? A pergunta para o Chico. Então quem trabalha tanto e trabalhou tanto até agora, nada recebe pelo seu trabalho? E o que o Chico responde? Graças a Deus, nunca entrou em nossas cogitações receber qualquer remuneração pelos livros psicografados, que os nossos amigos espirituais consideram como sendo um depósito sagrado. Mas é preciso que eu me explique. Tenho tido uma compensação muito maior que aquela que pudesse vir ao meu encontro através do dinheiro. É a compensação da amizade. O Espiritismo e a mediunidade trouxeram-me amigos tão queridos que me dispensam tanto carinho que eu me considero muito feliz com esses tesouros do coração, como se tivesse milhões à minha disposição. Esse é o Chico, né? Que bonitinho, né, gente?
o salário do fiel servidor do Cristo. Aquele que se apresenta como fiel servidor, divulgando a boa nova, consolando aflitos, esclarecendo as ilusões, fortalecendo os corações enfraquecidos, apresenta-se como um ser hábil a exercer grandes tarefas. Quanto maior for sua possibilidade de mostrar-se como discípulo ou como apóstolo, mais oportunidades lhe serão oferecidas para que continue trabalhando cada vez mais em prol da evolução da humanidade. Portanto, o salário do fiel trabalhador do Cristo é mais trabalho. Viu, gente? Quem está reclamando que tem muita coisa para fazer aí? Quem está reclamando? Aí vem aquela plaquinha assim, descanse em paz. Mas não é verdade, né? Quando existe um discípulo altamente capacitado, é para ele que Jesus vai pedir alguma coisa a mais, né? Não para mim aqui, pobrezinha, que não sabe fazer nada, não é isso? Descansa em paz, só que não, né? É isso aí, Elis. Mais trabalho é promoção, né? É, promoção é mais trabalho. Ai, meu Deus. Essa semana desencarnou uma trabalhadora aqui do nosso movimento, é muito conhecida, ela estava no Rio de Janeiro. Ela até participou um tempo do NET. E ela era uma pessoa, assim, muito inquieta, ela trabalhava muito, 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 muito. E aí uma das primeiras coisas que veio na minha mente foi isso, assim que ela tiver refeita, eu não tenho a menor dúvida de que o trabalho continua, né? E essa é a beleza da doutrina espírita. É, mas é isso mesmo. E quando a gente não tem possibilidade de trabalhar e vai para o mundo espiritual, né? Possibilidade de potencialidade, sei lá, para determinados trabalhos, o que, pelo menos é o que entendo, né? Não posso estar errada, mas o que é feito? Provavelmente você é conduzida a fazer o que você é capaz de fazer, não é isso? E orientada para fazer, né, cursos e estudos para poder fazer mais e mais, né? A gente vê o André Luiz, que chegou lá, queria ser médico, né? Queria ser médico. Ele foi lá conversar com acho que é Clarence, sei lá, e tinha uma senhorinha do lado dele, né? Lembra? Aquela passagem que ele vai pedir serviço e tem a outra, uma senhora junto, e a senhora começa a falar aqui de um monte de possibilidades de trabalho, mas ela achava que as pessoas que não... Ela não se dava bem em lugar nenhum, né? As pessoas não se davam bem com ela, né? Não era ela que não se dava bem com as pessoas, né? Ela não se ajeitava em lugar nenhum, né? E ele vai ouvindo aquilo, no fim ele pede o quê? Ele pede um trabalho, seja ele qual for, né? E ele só começa a crescer realmente quando ele se propõe, né? Se propõe a começar pela faxina, pela limpeza lá do local, não é isso? Ele se coloca humildemente. Isso, né? Ele se coloca humildemente, muito bom, não é? Então, de alguma forma, eu acho que nós sempre vamos ser encaminhados para tarefas. Pequenas ou grandes, não importa. São tarefas das quais a gente é capaz de fazer, não é? São tarefas que, se apareceram para a gente, como é que é aquela frase? Quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece, não é isso? Então, se você receber uma proposta de trabalho, não fuja, né? Não fuja, porque é a tua grande oportunidade, né? Sempre é uma oportunidade. Sempre é uma graça, né? O trabalho é a graça recebida, não é isso? Mais algum comentário, gente? A gente começaria outro versículo agora. Ninguém quer falar mais nada sobre o anterior lá, da questão do salário?
Não? Não adquirais ouro, nem prata, nem cobre para vossos cintos. Que seria isto? Temos aí 15 minutos, eu não sei se a gente começa ou se a gente dá um tempo aqui mesmo. O que vocês acham? Prossegue? Acho que seria mais bacana a gente deixar para iniciar, não no próximo. Iniciar, não é? Eu acho que sim, porque... Minha opinião, sabe? Mas porque eu acho... vão decidir. Não, eu também acho, porque eu acho que seria... Acho que teria bastante coisa para comentar. E aí, em 15 minutos, não teríamos tempo. Então é isso. Vamos parar por aqui, então? Tudo bem? Então, encerrado. Nessa quinta... Bom, vamos encerrar primeiro, depois eu gostaria de conversar um pouquinho. Quem gostaria de fazer a prece para a gente? De encerramento? Meu amigo... Vamos fazer uma votação? Meu amigo Walter, podemos contar contigo? Vamos lá. Podemos sim. Então, nós vamos juntos, agradecendo. Agradecendo aos amigos espirituais que conosco estiveram esta noite, nos inspirando, permitindo que recebêssemos esses conhecimentos, essas instruções para a nossa reflexão, para que possamos com a razão, mas também com o coração, analisar cada instrução que nos foi dada, que nos foi oferecida, e de acordo com a nossa razão, o nosso coração e principalmente com o arquivo da nossa consciência, podermos estabelecer melhores caminhos na nossa jornada diária, servindo de instrumentos para a melhoria do nosso entorno, resultado da nossa melhoria interior. E com esses amigos espirituais a quem muito agradecemos, nós vamos nos dirigindo a Gesiel e com ele ao Mestre Jesus, dizendo da nossa alegria de acreditarmos que realmente ele se encontra no meio de nós, nos inspirando, nos amparando e nos protegendo, principalmente nos momentos em que mais necessitamos, nos momentos de maiores dificuldades. E por isso, nós agradecemos pelo amor, agradecemos pelo carinho, agradecemos pelo espírito fraterno com que ele nos trata em todos os momentos. E com Jesus, vamos ao Pai Criador, agradecendo pela graça recebida de nossa existência, de nossa vida, que ainda não compreendemos,
cujo alcance ainda não temos, mas estamos a caminho, Pai. A nossa gratidão por tudo que temos recebido, por tudo aquilo que nos tem sido dado. A gratidão pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua bondade e pela tua justiça. E que possamos, Pai, dentro das nossas possibilidades, mas imbuídos das melhores intenções e do melhor objetivo, sermos merecedores de receber o título de teu filho, de tuas criaturas, que buscam a cada dia se aproximar da tua luz e do teu amor. Protege a todos, Pai, presentes esta noite neste estudo, encarnados e desencarnados, e que possamos, recebendo o teu amor, a tua luz, seguirmos adiante para mais uma semana de atividades, de responsabilidades, de experiências, para que saiamos vencedores de tudo aquilo que nos for proposto, por tudo aquilo que nos for oferecido. Obrigado, Pai, obrigado, Mestre Jesus, a nossa gratidão a Gesiel e aos amigos espirituais. Que assim seja.